Beleza, vamos lá então. Nesse último trabalho, vocês vão fazer uma avaliação de um impacto ambiental no estuário, né? Em um estuário real, que é o estuário que vocês trabalharam aí no trabalho 4, que é a Lagoa Mundaú, mais os canais, né? Até a embocadura. Então, desde a foz do rio Mundaú, passando pela laguna, os canais até chegar na embocadura. Então, vocês fizeram no trabalho 4 a hidrodinâmica, né? Fizeram a aplicação do modelo hidrodinâmico usando essa playlist aqui, né? Essa playlist aqui, simulação dimensional do escoamento, onde tem os dados de entrada, todos os dados de entrada, e nesse trabalho 5, vocês vão precisar utilizar o módulo de qualidade de água para fazer a avaliação de impacto ambiental, que são impactos associados à qualidade de água, certo? Então, vocês vão usar essa playlist aqui. A playlist está logo do lado dessa aqui, ó. É uma playlist bem curtinha, tem quatro videoaulas só. A primeira aqui é onde a gente vai aprender a conhecer o módulo de qualidade de água. A segunda é a parte de simulação de constituinte arbitrário, então é importante saber também. A terceira, simulação de temperatura. Vocês fizeram aquele trabalho, né, de temperatura da água mensal, e o RecRais ele tem um módulo de qualidade de água, certo? Um módulo também para que usa aquelas mesmas equações do trabalho 3 que vocês fizeram, aquelas equações de balanço de calor na superfície, né? Nas entradas dos rios, na embocadura, usa aquelas mesmas equações que eu mostrei para vocês fizeram até o trabalho 3. E nessa videoaula aqui vocês vão aprender a fazer a simulação de temperatura com essa mesma base teórica, né? Que é a temperatura da água, né? Simulação de temperatura da água e a simulação de qualidade de água. Tanto todos os parâmetros do ciclo NP, né? Que é o ciclo nitrogênio-fósforo, certo, pessoal? Então, vocês, com essas 4 videoaulas, vocês ficam capacitados a usar o módulo de qualidade de água do RecRais, né? Que é basicamente esse módulo aqui. Eu vou abrir o aplicativo para vocês. Então, tem esse módulo aqui, que é o que tem essa barrinha colorida, que é onde vocês vão entrar com todas as informações de condição de contorno, de condição inicial, coeficiente de dispersão, as variáveis meteorológicas. Então, tudo isso aqui eu explico para vocês aqui nessas 4 videoaulas, tá? Nesse curso rápido do uso desse módulo. Então, não se preocupe com relação a isso aí, com relação a essa parte prática do RecRais, vocês vão encontrar nessas videoaulas. Também aqui na videoaula número 1, na videoaula número 1, aqui na descrição, vocês vão encontrar um link para baixar o projeto, tá? A simulação do escoamento não permanente. Nesse projeto aqui, desculpa, não é nesse não. Aqui é o projeto do simulação não permanente, mas eu acho que na videoaula 2 que eu disponibilizo aqui os dados de entrada. Aqui não, deixa eu ver aqui. Não. E aqui. Aqui, ó. Tá. Enfim, tem um desses links aí, a gente colocou alguns dados de entrada, principalmente sobre dados de entrada das variáveis meteorológicas. Então, provavelmente está naquele primeiro link mesmo, na videoaula número 1, tá? Então, é só baixar e neles vocês vão achar todos os arquivos que são necessários, né, para reproduzir exatamente a simulação que eu faço aqui no curso. Essa simulação vai ser a base para vocês para que vocês façam o trabalho de vocês, né? Cada um vai ter um tema específico, certo, pessoal? Então ninguém vai ter um tema igual nesse trabalho, mas é importante que se diga que
todos vão precisar, pelo menos, reproduzir, né, essa simulação que eu faço nesse curso, e a partir dessa simulação vocês vão aplicar as condições para o trabalho de cada um, né? Cada um vai ter uma condição um pouquinho diferente e vai ter um resultado, logicamente, diferenciada, né, em relação ao trabalho. Bom, o que é que vai acontecer? Vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo minha tela? Vou cair. Sim, professor. Tá, beleza. Deixa eu explicar aqui, usando essa tela branca aqui, eu vou usar a canetinha. Deixa eu pegar aqui a azul. Bom, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter a Laguna Mundaú, né? Então, aqui desenhar uma representação da laguna, o canal, tem a embocadura aqui, né? E aqui a gente vai ter, então, a maré, a gente aqui tem a vazão afluente, né, do rio principal. Essas condições vocês usaram, né, para fazer a simulação hidrodinâmica e fizeram uma calibração aqui nesse ponto, né? Esse pontinho aqui em coqueiro seco, né, foi o ponto que vocês usaram para fazer a calibração do modelo hidrodinâmico. Beleza. Agora, e aí o que é que vocês fizeram? Vocês dividiram, né, o projeto, dividiram o projeto em várias seções transversais, né? Então, vocês fizeram aqui os cortes, né? Várias seções transversais. E para cada seção transversal dessa tem um valor, né, de velocidade, né? Nível também. Então, vocês foram fazendo esses cortes aqui até chegar em embocadura, né? Só representação, né? Porque os cortes aí que vocês fizeram estão bem mais regulares aqui do que esses aqui que eu estou fazendo. Para o módulo de qualidade de água, o que é que ele usa? Ele vai definir uma célula exatamente entre duas seções transversais. Então, você tem, por exemplo, essa primeira seção transversal aqui, essa segunda, e aqui no meio, né, é uma célula computacional para o módulo de qualidade de água. Então, perdi aqui. Então, seria uma célula computacional, seria mais ou menos isso aqui, né? Que está dentro aqui, o que está entre duas seções transversais, tá? Essa é a célula computacional. Tá? Então, quanto mais seções transversais vocês têm, melhor, né, vai ser a resolução espacial aqui do sistema, e menor também vai ser, essas células computacionais vão ser menores, né? Então, vocês vão ter maior detalhamento, né? Um maior detalhamento de de todas as variáveis de qualidade de água. Bom, o que é importante, em geral, saber? Em geral, vocês vão fazer uma simulação, né, de qualidade de água, onde eu vou dar para vocês algumas condições aqui na entrada do rio, condições de qualidade de água mesmo, né? Por exemplo, concentração de DBO, oxigênio dissolvido, nitrogênio total, fósforo total, coliformes. E aqui também na embocadura, e com essas condições a gente vai ter essa dinâmica, né? Salinidade, por exemplo, aqui é 35, aqui é 0, né? Porque é um rio, salinidade é 0. E aí a gente tem também a dinâmica da salinidade, temperatura, mesma coisa, né? A gente tem as temperaturas aqui do rio afluente, da embocadura, tem o balanço de calor na superfície, ele vai calcular a temperatura da água em cada célula dessa, certo? Então, o que é que eu recomendo para o trabalho? O trabalho, a gente precisa compilar os resultados. Por quê? Porque os resultados, vocês vão produzir resultados para cada célula dessa, e ao longo do período de simulação. Então, ao longo do período de simulação, que é de 2 meses, né, que a gente está usando para o trabalho 4, vocês vão usar o mesmo período de simulação para o trabalho 5 também. Então, em 2 meses, vocês vão ter várias informações ao longo do tempo e para cada célula dessa. Lembrando que a gente está salvando os resultados a cada hora, né? Então, em um dia,
a gente tem 24 informações, então são 24 informações multiplicado por 60 dias, né? 2 meses. Então, 60 dias vezes 24 informações, vezes o número de células aqui que você discretizou. Imagina que você botou 100 células aqui, 100 seções transversais. Então, você tem 100 células. Em cada célula dessa, você tem um monte de informação no tempo, né? Também. Então, isso, do ponto de vista de análise de resultados, isso precisa ser compilado, né? O que seria fazer isso aí? Você precisa espremer, né? Compilar o resultado para que você tenha um resultado, né, em forma de resumo do que está acontecendo, certo? E o que é o impacto ambiental? O impacto ambiental, como a gente apresentou naquela aula, vai ser uma simulação do antes com o depois, tá? Então a gente vai definir um estado, um estado atual, e a gente vai ter vai ter um impacto, né, de alguma coisa que aconteceu ali, pode ser a instalação do empreendimento, um impacto devido a mudanças climáticas, assoreamento, e essa alteração vai promover uma alteração também das variáveis de qualidade de água em relação ao estado inicial, que é aquele sem o impacto, certo? Então, o que a gente precisa fazer no trabalho? A gente precisa fazer a comparação. Comparar o que é o impacto. O impacto é a subtração do estado impactado para o estado sem o impacto. Então, a gente subtrai e vê qual é o efeito desse impacto. Esse efeito pode ser leve, ele pode ser, né, grande, né? Ele pode ser leve em alguns pontos, mas ele pode ser importante em algumas células, né? Então, é por isso que essa análise precisa ser compilada. Então, o que é que eu recomendo para vocês? Com relação à análise espacial, eu recomendo que vocês usem um método, né, que é o método de agrupamento de regiões homogêneas. O que seria isso? Por exemplo, aqui para um grupo de seções transversais, vocês calcularem a média daquela variável naquele grupo de seções transversais. Por exemplo, aqui na Laguna Mundaú, eu poderia pegar essas 4 células aqui e fazer um grupo aqui, ó. Essas 4 células aqui, fazer esse grupo aqui, ó, e tirar a média dessas células aqui e ter um valor para essa região. Para as próximas 4 células, eu faço outro grupo e tenho já uma nova concentração aqui dessa região, a concentração média dessa região aqui. Para o canal, a gente também pode dividir o canal em 2 partes, né? Aqui até aqui a metade, esse grupo de células, e esse grupo aqui que vai até a embocadura. E aí, ao invés de 50 seções, a gente vai ter 4 regiões homogêneas para estudar. E isso facilita muito, né, a questão de visualização, né, de onde é que é o impacto no espaço. Tá? Depois de fazer essas regiões homogêneas, até a gente poderia, né, por exemplo, identificar uma região que está mais impactada e fazer uma análise mais detalhada, né, usando aqui avaliando, né, como é que a concentração está variando em cada célula dentro da região homogênea. Mas para esse trabalho não é necessário. Eu já vou ficar satisfeito se vocês usarem no mínimo 4 regiões homogêneas, tá? Para fazer essas médias. Então, vocês podem usar mais, né? 5 regiões homogêneas, mas para mim 4, né? Eu vou ficar satisfeito com 4 regiões homogêneas, 2 regiões homogêneas aqui na Laguna Mundaú e 2 no canal. Tá? Então, para cada variável, né? DPO, vocês vão fazer a média dessas células aqui, dessa região homogênea, para calcular, né, qual é a concentração média dessa região homogênea. Tá? Não sei se todo mundo entendeu essa parte aí
de definição de regiões homogêneas para compilar o resultado no espaço? Deu para compreender, professor. Deu? Tranquilo, né? Então, é assim que a gente faz, né? Compilar resultados espaciais de uma simulação, né? Usando várias seções, a gente precisa agrupar essas células em regiões homogêneas. Então, para o trabalho, vamos usar 4 regiões homogêneas. Beleza. E no tempo, como é que a gente faz a compilação dos resultados no tempo? Então, para cada região homogênea dessa, você vai ter uma série temporal de 2 meses, não é isso? Para cada variável, vocês vão ter uma série temporal de 2 meses. Muito bem. Então, o que é que vocês podem fazer? Vocês já ouviram falar em boxplot na estatística? O Marlos? Já. Opa, que beleza. O Marlos vai ficar contente, viu? Quando eu falar para ele lá do boxplot. Aqui, vou tentar desenhar um boxplot aqui para vocês aqui, ó. O que é o boxplot aí? Quem me diz aí? Quem lembra aí? É um gráfico que tipo umas colunas e. É porque tem que desenhar, professor, para mostrar assim. Eu vi Tá. também. Bom, você tem uma série temporal, né? Uma série de dados, né? No caso de vocês, vai ser uma série temporal para cada região homogênea dessa, né? Então, vocês vão ter uma série temporal, né? Vários valores, né? Ao longo de 2 meses. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão compilar essa série temporal num boxplot. Onde o boxplot ele vai dar esse tracinho aqui é a mediana, esse tracinho aqui é o primeiro quartil, esse aqui é o terceiro quartil da série, esse aqui é o valor mínimo e esse aqui é o valor máximo. Só isso. Então ele pega 5 informações e faz um gráficozinho que ele chama de boxplot. Vocês vão ter um boxplot, então, para cada variável e para cada região homogênea. Já compilou os resultados no tempo. Então, vocês não vão trabalhar com qual é o valor no dia 1º de fevereiro de 2017. Não quero saber. Eu quero visualizar o boxplot das variáveis em cada região homogênea dessa. Então, na questão da avaliação do impacto ambiental, vocês vão ter 2 simulações, né? Vocês vão ter uma simulação do antes e uma simulação do depois do impacto. Então, vocês vão comparar, na verdade, o quê? Vocês vão comparar os boxplots do antes e o depois do impacto para cada região homogênea e para cada variável, certo? Então, vocês vão fazer a comparação dos boxplots. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Imagina aqui que eu estou nessa região homogênea aqui, essa região aqui homogênea, e aqui o antes do impacto e aqui depois do impacto, tá? AD. E aqui eu tenho a variável que eu estou analisando é a DBO. A DBO. E aí, para essa região aqui, eu ploto o meu boxplot. Vamos imaginar que o meu boxplot deu isso aqui, ó. Considerando aqui o gráfico, né, da DBO, aqui o zero, aqui é o zero e aqui são os valores, tá? Então aqui eu tenho o mínimo e o máximo para essa região. Beleza, aqui o antes. Agora vamos para o depois. Imagina que no depois, o meu boxplot seja agora esse. Seja esse aqui. O que é que deu para notar aqui? Deu para notar que a mediana aumentou, o primeiro quartil aumentou, o terceiro quartil aumentou também a mínima e a máxima. Então, você vê que teve um aumento generalizado dos valores da série temporal de DBO nessa região, né, específica. Então, quer dizer que existiu um impacto negativo com relação à DBO, né? Porque a DBO aumentou a concentração, então teve um impacto negativo, né? Essa alteração que aconteceu, né? Produziu um impacto negativo em termos da DBO.
Não, essa mesma análise ela pode ser feita, né, para outras variáveis também, para o oxigênio dissolvido, para coliformes termotolerantes, nitrogênio total, fósforo total, né? Então, é essa percepção que eu quero ter de resultado no trabalho de vocês. Eu não quero ver série temporal, eu quero ver os box plots para cada região homogênea e essa comparação, né, do antes do impacto e o depois do impacto, essa comparação dos box plots para que vocês, de forma resumida, me digam se existe impacto, se é um impacto significativo, se não é um impacto significativo e quais são as variáveis que mais impactaram, né? É a DBO que mais impactou, foi o oxigênio dissolvido, foi o coliforme termotolerantes, mas em que região a alteração foi mais forte, se foi na região homogênea aqui, ó, vocês podem até denominar aqui região homogênea 1, região homogênea 2, região homogênea 3, região homogênea 4. Vocês podem até, né, numerar as regiões homogêneas e dizer, ó, o impacto maior foi na região homogênea 1. Em termos, né, a DBO aumentou bastante ali. Na região homogênea 4 não teve variações, então não teve nenhum impacto. Então eu quero saber exatamente onde é o impacto, em que região, em que variável, certo? Então basicamente trabalha isso. Todo mundo vai ter a mesma condição, né, inicial, né, das variáveis e depois a gente vai analisar os impactos devidos, tá? Bom, pessoal, seguinte, para o trabalho número 5, para esse trabalho final, a gente vai considerar o seguinte aqui, em termos de concentração, né? Porque a vazão aqui do Rio Mundaú, eu já dei para vocês no trabalho, tá bom? Dei para vocês aí, vocês fizeram o trabalho número 4 com as vazões reais, né? São vazões reais aqui daqueles 2 meses. Aqui no Rio Mundaú, vocês vão usar as seguintes informações. A concentração de DBO, vocês vão usar uma concentração de 2 miligramas por litro, tá? 2 miligramas por litro. Oxigênio dissolvido, vocês vão usar uma concentração de 5 miligramas por litro também. 5 miligramas por litro. Nitrogênio total, vocês vão usar uma concentração de 1 miligrama por litro. Fósforo total de 0,1 miligramas por litro. E aqui não tem mais espaço, eu vou botar aqui coliformes termotolerantes. Vocês vão usar uma concentração de 100 organismos por 100 ml, que é a concentração padrão, né, de coliformes termotolerantes. 100 organismos por 100 ml. A unidade, né? Não é a concentração, não. A unidade é organismos por 100 ml. A concentração que eu estou dando aqui para coliformes termotolerantes é de 100, tá? Aqui para o Rio Mundaú. E na embocadura, todo mundo vai usar isso, viu? Todos vão usar. Essa é a condição do antes, tá? Essa é a condição do antes. Todo mundo vai usar isso aqui para o Rio Mundaú. Essas condições aqui. Para embocadura, todo mundo vai usar a DBO. Vocês vão usar de 1 miligrama por litro. Vamos considerar que é uma água bem limpinha, tá? Aqui a maré, geralmente tem o oceano tem um poder de depuração muito grande, né? Então as concentrações dessas variáveis são muito baixas mesmo, de poluentes, né? Em geral, o OD é muito alto, né? Vamos considerar que, por conta da reaeração, vamos considerar 9 miligramas por litro, tá? De OD. Nitrogênio total, vocês vão considerar 0,1.
muito baixinho, né? Fósforo total, vocês vão considerar 0,005 miligramas por litro. E coliformes termotolerantes, vocês vão considerar zero. Zero na embocadura. Então, vocês aí estão com todos os dados para calcular a condição antes, tá, pessoal? Antes. E a condição depois? Essa é a condição pós-impacto, né? Depois aqui é o pós-impacto. E é aí que eu vou conversar individualmente com cada um agora para definir qual é o tema de cada um, certo? Mas eu quero perguntar se todos entenderam o trabalho e os dados que vocês vão usar para o cálculo aqui do antes, né? Esses dados todos, todo mundo vai usar o mesmo dado, né? O que vai mudar é o depois, e aí vocês vão ter que fazer essa comparação. Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Tá, beleza. Perfeito. Então, seguinte, eu vou finalizar a gravação aqui, né, já que ninguém tem dúvidas. E aí eu vou passar os temas agora individual, tá? Para fazer a avaliação do impacto.